Você imagina, por exemplo, eu acompanhei muitas vezes, e até hoje acompanho, a psicologia do esporte, né? Sim. Eu me lembro que uma vez eu fui para Santos e era uma época que nós estávamos com um jogador, o Marcelinho Carioca. Sim. E o Marcelinho Carioca teve um comportamento e eu fui acompanhando o Marcelinho. E os jogadores, os companheiros dele, se negavam a jogar com o Marcelinho. Foi Houve um naquela episódio, época, com o coisa e tal. Ricardinho, com o Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei, coisa e tal, né? Que teve, inclusive, aqui essa semana o Vanderlei. Ah, é? É incrível, né? As voltas que a vida você dá, vê? né? E quando houve aquele debate entre... Estava na Globo e, se eu não me engano, eu estava com o Marcelinho no SBT e o Vanderlei, se eu não me engano, estava na Globo. E nós ficamos no ar na discussão, mas naquela ocasião eu estava fazendo um acompanhamento de imagética psicológica com o Marcelinho. Ah, tá. E aí eu vou contar um episódio muito interessante. Naquela ocasião, o Marcelinho estava numa posição, vamos dizer, difícil. Total. Diante da opinião pública. Aí nós conversamos e chegamos a uma conclusão, que seria muito importante que o Marcelinho contasse um pouco da biografia dele. E ele comentou que ele era uma criança pobre, que morava no subúrbio do Rio de Janeiro, no quintal da casa, tinha uma espécie de edícula, ele morava no quintal da casa da avó dele, com a mãe dele de favor. E um dia ele não tinha uma roupinha para poder trocar. Ele sujou a roupa, não tinha, né? Não tinha, só tinha aquele. Né? E ele, na inocência dele, coisa de 4, 5 anos, saiu para a rua nu. E a molecada fez bullying. Bom, você não pode imaginar a mudança total de posição da opinião pública em questão de 1 minuto. Em 1 minuto, ele que era o antipático se transformou naquele indivíduo que as pessoas se identificavam. Aliás, agora me lembrei de um outro caso que também, se você me permite, eu vou contar, porque é muito interessante. Nós tivemos um sujeito que foi talvez o maior político, não melhor, talvez até o pior político da história do Brasil. Não, talvez não, foi sim. Getúlio Vargas. Bom, teve um determinado instante que toda a mídia do Brasil estava contra Getúlio. A manchete dos jornais todas era de corrupto ladrão para baixo. Manchete, todos os jornais do país. E a opinião pública toda anatematizando Getúlio Vargas. Ele era o grande criminoso, o grande corrupto e tinha que ser derrubado. Eu morava na rua Arthur Bernardes, 48, no Flamengo. Fui dormir à noite com isso. Getúlio, ladrão, corrupto, tem que receber impeachment, tem que ir para cadeia e coisa e tal. Eu fui dormir à noite assim. 6 horas da manhã, eu ouço a terra tremendo. Eu falei, que é isso, caramba? Eu morava numa pensão, né? Cheguei para um amigo meu e falei, mas o que está acontecendo aqui? Ele falou, vamos para a rua para ver. Chegamos na rua, dezenas e dezenas de milhares de pessoas andando e gritando, Getúlio. Nossa. Mas era uma coisa impressionante. Parecia que o mundo murmurava. Sei. Eu virei para o meu amigo e falei, Rafael, o que aconteceu, pô? Ontem todo mundo queria matar ele o cara. Ele virou e disse, você não tem ideia. Getúlio se suicidou com um tiro no peito. Nossa. E deixou um bilhete e as rádios estão o tempo todo lendo o bilhete de Getúlio. Eu vou resumir para quem não conhece esse episódio histórico. É famoso. Uma frase ali era repetida pela multidão chorando. Saio da vida para entrar na história. É forte pra caramba. Tá aí.
mudou O conceito. a história do Brasil e a biografia de Getúlio. Com certeza. Com certeza.